Quer saber o que é espermatogênese? Quais são os pré-requisitos? Quais são as etapas? Onde ocorre? O que é espermiação? O que é maturação espermática? Onde ela ocorre? O que é ejaculação? E o que é plasma seminal? Então vamos lá! Falar sobre a espermatogênese. Primeiro, o que é espermatogênese? A espermatogênese inclui processos de divisão e diferenciação celular. Tudo isso com o intuito de formação de espermatozoides, os gametas masculinos. É um processo contínuo após a puberdade. Para que a espermatogênese ocorra de forma adequada, é necessário controle neuroendócrino, termorregulação e processos celulares de mitose, meiose e diferenciação. O controle neuroendócrino é um pré-requisito básico e vocês já sabem como funciona, não é? A termorregulação é feita basicamente por ação do músculo cremaster, plexo pampiniforme e por sudorese. E onde ocorre a espermatogênese? Where? A espermatogênese ocorre no interior dos testículos. Entre os túbulos seminíferos, no ambiente chamado peritubular, temos as células de Leydig, que produzem testosterona. Já o epitélio seminífero, que é delimitado pelos túbulos seminíferos, é composto de dois tipos celulares: as células de Sertoli e as células germinativas em desenvolvimento. As células de Sertoli promovem a sustentação das células germinativas e compõem a barreira hematotesticular. A barreira hematotesticular isola as células germinativas, restringindo principalmente o fluxo sanguíneo. Isso é para que o sistema imunitário não desencadeie uma resposta autoimune contra essas células. Afinal, você já sabe! Células germinativas são haploides, enquanto células do restante do corpo são diploides. Se o fluxo sanguíneo não fosse restrito, o corpo destruiria os espermatozoides. I will personally destroy you. As células germinativas sofrem uma série contínua de divisões celulares e modificações de desenvolvimento, começando na periferia e progredindo em direção à luz do túbulo seminífero. A espermatogênese é dividida em 3 processos celulares: espermatocitogênese, meiose e espermiogênese. Vamos ver como elas funcionam? Yeah. A espermatocitogênese, também chamada de mitose, é uma série de sucessivas divisões mitóticas com o intuito de proliferação celular, incluindo de espermatogônia até espermatócito primário. As células tronco espermática são chamadas de espermatogônias A0, sendo que uma parte delas permanecerá como A0 para repor a população celular e outra parte irá diferenciar-se, incluindo A1, A2, A3, A4, intermediária e B. A espermatogônia B dará origem ao espermatócito primário. Na etapa de meiose, ocorrem 2 divisões meióticas, sendo que o espermatócito primário originará o espermatócito secundário e logo em seguida a espermátide, ou seja, originando uma célula haploide. Na etapa da espermiogênese, também chamada de diferenciação, as espermátides arredondadas são transformadas em espermatozoides, através de uma série de modificações morfológicas progressivas.
Estas modificações incluem basicamente condensação da cromatina nuclear, formação da cauda e desenvolvimento do acrossomo. Na espermiogênese, temos 4 fases. A fase de Golgi, de capa, acrossômica e de maturação. Na fase de Golgi, a formação da vesícula do acrossomo inicia a partir do aparelho de Golgi e os centríolos vão migrando para o lado oposto. Na fase de capa, a vesícula do acrossoma espalha-se ao redor do núcleo e os centríolos no lado oposto iniciam a formação da cauda. Na fase acrossômica, ocorre a condensação da cromatina no núcleo e alongamento do citoplasma. As mitocôndrias formam a bainha que caracteriza a peça intermediária. Na fase de maturação, o espermatozoide adquire o formato específico, que varia um pouquinho conforme cada espécie. E quanto tempo demora para tudo isso acontecer na espermatogênese? Well, it just takes time, right? Isso varia bastante entre as espécies. Em média, temos em torno de 60 dias. Mas se você olhar cuidadosamente a tabela, poderá observar que há variações. Agora que já temos o espermatozoide pronto, quais são as partes desse espermatozoide? Esta célula possui cauda, peça intermediária e cabeça, que contém o núcleo e o acrossoma. E o que é espermiação? A espermiação é a liberação dos espermatozoides para a luz dos túbulos seminíferos. Ou seja, agora eles estão livres. Em uma analogia à vida universitária, seriam os espermatozoides que estão se formando e saindo de dentro da universidade. Mas será que o espermatozoide já está pronto para fecundar? Não! Morfologicamente, o espermatozoide já tem a aparência adequada. No entanto, ainda falta a etapa de maturação, que inclui modificações funcionais. E onde ocorre a etapa de maturação espermática? Dentro do epidídimo, é claro! Durante o trânsito no epidídimo, o espermatozoide irá adquirir motilidade, habilidade potencial de fecundação e a gota citoplasmática proximal irá migrar para a distal. E quanto tempo demora essa maturação espermática? Isso também varia entre as espécies, mas em média é de 10 a 14 dias. Agora sim, o espermatozoide está prontíssimo para cumprir sua função, que é fecundar o ósseo. E agora, você já parou para pensar para onde o espermatozoide vai? Em condições naturais, a próxima etapa é a ejaculação. E o que é ejaculação? É uma ação física de contração do epidídimo e ducto deferente para lançar os espermatozoides onde? Na uretra! Na uretra, os espermatozoides irão misturar-se com secreção de glândulas anexas. E logo em seguidinha, serão expulsos pelo pênis. E o que é plasma seminal? Plasma seminal é a secreção de glândulas anexas, incluindo glândula bulbo-uretral, próstata e vesícula seminal. Lembrando que nem todas as espécies possuem todas essas glândulas. A secreção das glândulas anexas é livre de espermatozoides e compõe um meio nutritivo para que as células espermáticas possam sobreviver no sistema reprodutivo da fêmea. Da formação da célula espermática até a chegada no sistema reprodutivo da fêmea, os espermatozoides têm um longo caminho. Estamos nos encaminhando para o final. Vimos aqui que a espermatogênese é a formação de espermatozoides
que são necessários como pré-requisitos para isso o controle neuroendócrino, a termorregulação e processos celulares, que as etapas da espermatogênese são espermatocitogênese, meiose e espermiogênese, que a espermatogênese ocorre no interior dos testículos, que a espermiação é a liberação dos espermatozoides para a luz dos túbulos seminíferos, que a maturação espermática inclui modificações funcionais e ocorre dentro do epidídimo, que a ejaculação é a liberação dos espermatozoides na uretra e que o plasma seminal é composto por secreção de glândulas anexas. Obrigada por assistir e até a próxima!